Então, eu queria vir aqui conversar com você. Consumir uma treta, né? Consumir uma treta, vou consumir uma fofoca aqui. Todo dia a gente se promete assim, vou parar de ser esse cara fofoqueiro. Falar da vida dos outros não agrega nada pra nossa. Lá vai eu de novo. Eu sempre fui muito aberta aqui nos meus vídeos e eu sempre falei sobre muitos assuntos. Então o que eu peço pra vocês é que vocês estejam abertos pra ouvir o meu lado da história. Porque cada história tem mais de um lado. Durante a vida, a gente vai ter desentendimento com várias pessoas. A gente não é obrigado a gostar de ninguém. Mas a gente é obrigado a deixar as coisas resolvidas. E às vezes é importante a gente deixar o nosso orgulho de lado. Então no último desentendimento que eu tive com a Antonella, na situação do podcast, eu pedi desculpa pra ela, mas eu também falei pra internet. Eu falei pra vocês não atacarem ela. Eu já tinha visto a Antonella depois dessa situação e o clima ficou completamente normal. Quando a gente chegou no squad, eu falei com ela, eu cumprimentei ela, mas o que aconteceu? A gente optou, ambas as partes, por não conversar. Pra quem não sabe, toda essa situação aconteceu no squad. Foi uma viagem que a gente fez com vários influenciadores e não foi a primeira vez. Essa foi a segunda edição. Então tinha muita gente ali que eu já conhecia, gente que era amiga, mas também tinham pessoas que eu ainda não conhecia, pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer ali. Então eu optei por gravar com pessoas que tinham a mesma vibe que eu, que estavam pensando igual a mim e pessoas que estavam... Comentário perfeito e certeiro do Zete. Squad de quê? Call of Duty? Vagabundo tá entrando na fofoca sem saber nada. Estamos nas trincheiras da fofoca sem saber nada. A gente tá desse jeito aqui no momento, ó. Tiroteio rolando pra tudo que é lado e vagabundo só botando a cara aqui, ó. Só pra saber, ninguém atira. A gente só quer saber da parada. Estavam na mesma vibe durante a viagem. E assim, gente, sobre as demais pessoas, não cabe a mim falar sobre os outros. Cabe a mim falar sobre mim. Então assim, gente, eu e a Antonella, a gente já viveu várias situações juntas. A gente já conversou sobre diversas coisas. Mas o mais importante nesse momento não é ela querer ou não ser minha amiga. É a gente ser pessoas profissionais, porque querendo ou não, a internet é a nossa profissão e a gente tem que ter responsabilidade sobre as coisas que a gente posta. Já tiveram diversas situações que eu vim aqui e eu defendi a Antonella e eu não entendo porque nessa oportunidade ela preferiu ficar quieta. Eu só queria terminar esse vídeo dizendo assim, Antonella, se ficou qualquer situação que pra você está desconfortável, se você não está feliz, eu estou disposta a conversar sobre isso. Eu estou aqui, aberta a conversar. Mas reforçar pra vocês, gente, na vida nunca vão existir vítimas e vilões. Existem ações que geram reações. Eu também acho legal mostrar pra vocês, gente, o grupo do squad. Como vocês podem ver aqui, ele tem 35 membros. Eles têm mais membros dos que de fato estavam presentes ali na viagem. E do que se tratava esse grupo, Liz? Esse grupo não era só da parte, de fato, profissional. Não era só da parte e trabalhos. Eles mandavam pra gente a programação do dia. Tipo assim... Squad meu sonho mágico? Rapaz, na época que eu tinha o squad de Free Fire, o nome era tipo assim... Carreta Furacão do Trem Bala. Em lugares que a gente ia, do mestre a ouro, kkkk. Eles perguntavam o que a gente tava achando só da viagem. Vagabundo nato. Mas também, depois da gente ter feito a programação do dia, sempre aconteciam a nova geração, resenhinhas, né, ali no quarto, que a gente ficava nos quartos, e era ali, nesse grupo, que a gente definia isso. Então, não chamavam apenas um grupo de influenciadores, chamavam todos os influenciadores que estavam presentes ali, e não só eles, também a equipe. E aí, tô mostrando pra vocês que a gente também tinha um segundo grupo. Gente, esse aqui é o grupo que a gente dava pra principalmente lembrar o que a gente ia fazer no tempo livre e o que a gente ia fazer à noite. E a própria descrição do grupo eram os quartos em que a gente sempre estava. Ou a gente... Falando de Beck? O que vocês iam fazer na parte da noite? Será que eles acendiam o tal do Banza? A gente estava no 206, ou no 221, ou no 312. Nas conversas, a gente tinha principalmente isso. Gente, venham, onde vocês estão. E aí a gente falava pra todo mundo se reunir. E aí era da escolha das pessoas, delas irem ou não. Mas tava o tempo inteiro todo mundo sendo convidado para as coisas. E da mesma forma que o primeiro squad foi totalmente pensado em cada um. Você vai ser cancelado, mano. Back é tipo de feedback. Calma, fui cancelado de novo. Pessoal, deixa eu entender, mano, uma parada aqui. Eu tô chegando agora nesse universo. Não conheço ainda as garotas, entendeu? A gente tá tentando entender a treta ainda. Tô fazendo apenas comentários baseados no que eu tô conhecendo pela primeira vez.
Queria pedir desculpa mais uma vez por não entender que back era de feedback. Eu achei que elas realmente estavam falando de Banza, mas se não é do Banza, tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente ainda tá tentando entender a treta, beleza? Não há culpados aqui por enquanto. Não há culpados. E foi algo muito legal e muito organizado. O segundo squad também foi isso. E vai das pessoas se entregarem a esses projetos e se esforçarem para esses projetos. O que eu não acho que faz sentido é você colocar o primeiro squad como algo muito incrível e o segundo como algo horrível, porque isso não aconteceu. Não tiveram mudanças, não teve falta de organização. Mas isso não dependeu da viagem em si, e sim da forma que cada um se entregou para esse projeto. Eu me entreguei e eu dei meu máximo, mas tiveram pessoas que optaram por ficar do seu canto, e isso não é errado. O que eu não acho legal é você querer criar uma situação que não existiu. Ser excluída por alguém ou por um grupo, gente, é diferente de você se isolar. Caralho, meu irmão. Eu fiquei 4 minutos aqui entendendo nada. Então calma aí, vamos anotando a fofoca aos poucos. Squad fazia parte de 35 pessoas. E aí eles tinham um grupo que eles conversavam entre si, tipo assim, galera, vem pra cá, pessoal, vem pra cá. E aí, pelo que ela quis dizer aqui, é como se, tipo assim, teve 2 squads, né? E um foi muito legal e o segundo, a galera que não participou parece que não gostou. Beleza? Acho que foi isso. Meu Deus, lá vem a Jenny me ligar. Alô? Meu filho, leia. Alice foi a um podcast e falou que uma amiga que ela não citou o nome deu em cima do namorado dela. A internet deduziu que era a Antonella. E a Alice, quando viu o hate, se pronunciou para que ninguém dá hate na Antonella, mas não negou que era ela. Daí continuaram hateando a menina. Chegou o dia da viagem delas, que vai um grupo de influenciadores teens. Aí o grupo da Alice passou a excluir a Antonella de tudo, de gravar e afins. A internet percebeu, a viagem acabou e a Antonella fez um vídeo que sentia alívio de ir para casa. Calma, vou voltar. Chegou o dia da viagem delas, que vai um grupo de influenciadores teens. Aí o grupo da Alice passou a excluir a Antonella de tudo, de gravar e afins. Então meio que a galera falou tipo assim, ó, mano, tá dando a perceber que é a Antonella, vamos excluir ela da parada, porque pode ser que ela meio que talaricou o homem da Alice. Beleza, eu acho que eu entendi essa parte. Aí a internet percebeu, a viagem acabou e a Antonella fez um vídeo que sentia alívio de ir pra casa. Como se tipo assim, porra, passei por poucas e boas e finalmente vou pro meu barraco, né? É isso que ela quis dizer. Agradeceu por quem não excluiu ela e ela... Agradeceu por quem não excluiu ela e ela não citou Liz e companhia. Agradeceu por quem não excluiu ela e não citou a Liz e companhia. Calma, calma, calma. Só uma dúvida aqui pra eu poder processar a fofoca aqui na minha cabeça, tá? Essa Liz e essa Antonella, qual o nível de amizade que essas duas tinham? Tipo, de 0 a 10. Porque uma hora ou outra a internet ia perceber se elas não estavam tão próximas ou se uma estão falando uma com a outra distantes, né? Nível 8? Nossa, mano. Tá, então aí o que acontece, né? Pelo que eu entendi aqui, rapaziada, resumindo pra vocês, parece que a Alice foi um podcast, tá? E aí ela falou que uma amiga, que ela não citou o nome, deu em cima do namorado dela. Aí a internet deduziu que era a Antonella. E aí a Alice foi, com hate, né? Ela se pronunciou pra que ninguém desse hate na Antonella. Aí ela não negou que era a Antonella, mas aí continuou hateando a Antonella. Aí chegou o dia da viagem que a galera ia fazer, né? E aí... tava todo mundo lá tal, e aí parece que a Liz mandou geral excluir ela. Não, a Liz excluiu ela dos vídeos e tal. Aí a internet percebeu que ela tava sendo excluída, né? Aí a viagem acabou tal, e a Antonella chegou em casa e fez um vídeo. E aí o vídeo foi o seguinte: gente, tô me sentindo muito aliviada de estar em casa. Agradeço muito por quem não me excluiu. E eu não vou citar a Liz.
né? E companhia. Aí todo mundo começou a se pronunciar. Todo mundo começou a se pronunciar. Do nada. Todo mundo começou a se pronunciar aqui na parada, parece. Show. Então imagina aí, molecada toda. Rapaziada, me pronunciando aqui pra falar que, mano, tamo junto. Geral se pronunciou, né? E aí, depois que geral se pronunciou, disseram que excluíram a Antonella. Disseram que excluíram a Antonella porque ela fez um comentário sobre o ficante de uma das meninas no Instagram, privado dele. Pera aí. Geral excluiu a Antonella porque aparentemente ela fez um comentário sobre o ficante de uma das meninas no Instagram privado dele. E aí geral se afastou por isso. Aí a Antonella falou pra mãe dela que foi despedir de todos e a mãe da Liz negou abraçar ela. Rapaz, as mães entrou na frente, filho. As mães entraram na frente. A Antonella virou pra mãe e falou: mãe, eu fui despedir dela e na hora que eu cheguei lá a mãe dela não despediu da gente, foi isso? A mãe da Liz negou o abraço. Ei, não vem abraçar minha filha. E aí a mãe dela se pronunciou. Caralho, a mãe se pronunciou. E tá todo mundo se pronunciando. No grupo da Liz tinha mais duas meninas que tinham problema com a Antonella, pelo mesmo motivo da Liz, segundo elas. Ou seja, a Antonella também já tava no BO com as outras. Ela fez um comentário sobre o namorado de uma, seguiu o perfil do namorado de outra. Vixe, mano. Caralho, mano, já tô misturando tudo aqui na minha cabeça, mano. Já tô misturando tudo aqui na minha cabeça, velho. Tô misturando tudo aqui na minha cabeça, mano. Fui pro próximo. O Pimentel acabou de fazer um pronunciamento. 2,7 milhões de likes! Meu irmão, eu tava dentro de uma caixa! Eu tava dentro de uma caixa! Eu tava dentro de uma caixa! Essa menina ficou 8 minutos falando e tem 3 milhões de likes! Eu tava dentro da caixa! Que isso, cara? Rapaz, que pedrada é essa que ela vai soltar aqui, mano? Vim aqui me pronunciar também. A Júlia Pimentel falou que durante a viagem do primeiro squad, ela teve um desentendimento com o Cauã e que uma amiga, que ela não falou o nome, mas eu vou falar, aconselhou ela sobre esse desentendimento que os dois tiveram. E realmente ela pediu ajuda e eu fui ajudar ela. E ela disse que depois, essa amiga falou com outra pessoa a seguinte frase: será que a Júlia descobriria se eu ficasse com o Cauã? E essa frase nunca saiu da minha boca, eu nunca tive nenhum interesse no Cauã, eu nunca quis ficar com ele. Enfim, nunca quis ficar com o Cauã. Inclusive, eu não consigo provar isso pra vocês, porque eu não mandei nenhuma mensagem sobre isso, não falei com ninguém sobre isso, então não tem nenhum print que eu possa colocar, porque não tem um assunto ficar com o Cauã em nenhum lugar. Aconteceu também a situação do Nuggets, que eu tava querendo ter uma crise de hipoglicemia, que eu tava passando. Caraca, mano, parece que a gente tá dentro de Gossip Girl, né, velho? Isso aqui é tipo o lado elite do Brasil, mano. É tipo assim, a treta formal, treta educada, né, velho? Eu gostaria de dizer que eu nunca tive interesse no Cauã. Tipo assim, uma parada muito Gossip Girl, uma parada muito... cara, minha mãe falou que não posso mais andar com vocês e a gente vai viajar para Disney no próximo final de semana. Se você quiser vir junto no verão. Tipo assim, uma parada mais assim, né? A gente tá acostumado com a caceta, tipo assim, ó. Aí, ô, cuzão, a gente sabe onde você mora, fio. Ei, fio, não adianta se esconder, rapá. A gente já sabe onde que você... Ou então, pô, vai tomar do teu cu. Nada disso aqui, né, mano? Parece que até, porra... mal, precisava pede até licença pra chegar na treta. Todo, e ela não me pediu desculpa. Ela disse que era brincadeira, mas nunca veio me pedir desculpa. E fiquei super chateada. Eu queria deixar claro que eu sempre acolhi a Júlia. Ela entrou na minha escola esse ano, na escola que eu estudava desde o ano passado. E ela veio me falar, assim, que ela ia entrar, que ela tava super insegura, que ela tava com medo. E eu acolhi ela. Ela me perguntou se eu poderia ir fazer companhia no primeiro dia de aula. Eu falei que a gente poderia ir juntas no primeiro dia de aula, que eu faria companhia pra ela. E foi o que eu fiz. Depois do negócio do Nuggets e dela ter tido, sei lá, ciúmes ou insegurança em relação a mim, a gente voltou pra aula normal e tava tudo normal. A gente se falando direito, tudo seguiu normal.
Enfim, depois de toda a situação do Nuggets, eu acreditei que tudo ficaria bem, eu não fiquei diferente com ela por causa daquela situação. Eu perdoei mesmo ela não tendo me pedido desculpa e continuei normal, porque eu não queria que ficasse um clima estranho entre a gente, até porque a gente trabalha na mesma área, a gente estudava na mesma escola e, enfim, eu desconsiderei o que aconteceu. Foi dando tempo. Do nada, mano. Infelizmente eu fui percebendo que a Júlia não tinha 7 frases já vem comigo. Eu falava com ela revirava o olho, eu chegava perto, ela fazia uma cara meio de nojo pra mim e, enfim, tinha atitudes que eu não gostava muito, coisas desse tipo. Ela não tinha um olhar muito legal pra mim. Durante o pronunciamento da Júlia, ela falou que outra pessoa, uma nova integrante do squad, também teve um problema comigo. A Duda Guerra, há mais ou menos 1 ano atrás, ela começou a gravar vídeo pra internet. E eu sei que é muito difícil a gente começar a gravar porque os nossos amigos nos zoam, a gente fica com muita vergonha, a gente não tem coragem. E eu gosto muito de ajudar essas pessoas que estão começando porque eu sei que é muito difícil. Então, se eu tenho a oportunidade de ajudar, eu sempre vou ajudar. E eu fiquei sabendo que a Duda, que era uma pessoa que eu já tinha ouvido falar no nome porque a gente tem conhecidos em comum, começou a criar conteúdo. E nisso eu já combinei de me encontrar com ela, a gente se encontrou, ela quase não tinha seguidor na época, e eu dei dicas, gravei story com ela, e enfim, pra ajudar mesmo ela a crescer. Logo depois, alguns sites de fofoca começaram a divulgar ela, porque ela ficou conhecida como a namorada do filho de um cara super famoso e conhecido aqui no Brasil. E, enfim, ela começou a se levantar na internet. O namorado dela, que é filho desse casal super famoso no Brasil, que eu adoro e acompanho, inclusive, tem pessoas em comum comigo. Ele estuda na escola de uma das minhas melhores amigas. Eu conheço vários amigos deles. E a gente tá ali no mesmo ciclo social, apesar da gente nunca ter se cruzado pessoalmente. Enfim, aconteceu a segunda edição do Squad, que foi essa semana. E aconteceu toda a situação que vocês viram. O pessoal me excluiu, porque muita gente falou que eu não fiquei excluída, mas eu fiquei sim. Pra mim, eu tenho total clareza na minha cabeça de que quando eu chego perto de uma pessoa e ela e o grupo dela me olham com cara de nojo, fazem desfeita de mim, me ignoram e etc., eu tô sim sendo excluída. Inclusive, um dos dias eu liguei 1h30 da manhã pra minha mãe, ela quase morreu do coração, porque eu não costumo ligar de madrugada assim pra ela, dizendo que eu tava super excluída, que eu tava super chateada e tava com medo de ficar ali perto. E lá no Squad, a Duda se fortaleceu, tomou o lado dela, começou a gravar e criar uma relação com a Júlia Pimentel e com a Liz Macedo. E o que me deixou surpresa, depois de tudo que a gente tinha vivido, de eu ter ajudado ela, de eu ter ficado do lado dela quando ela tava começando, quando ela tinha, sei lá, 15 mil seguidores. Mas enfim, ela tomou o lado dela. Porque, claro, seria muito benéfico pra ela estar do lado das maiores. Então ela escolheu ficar do lado da Júlia e da Liz. Aconteceu uma situação que me deixou muito chateada, que a Duda veio de uma forma super grosseira falar comigo e brigar comigo no momento que eu tava super abalada com tudo que tava acontecendo. Tava no meu quarto, o pessoal tava todo no corredor e ela veio, simplesmente chegou em mim, tava todo mundo ali, o pessoal tava de porta aberta, ela gritando comigo, falou: "Por que você tá seguindo o meu namorado?" Inclusive, depois me ligaram e me perguntaram: "Cara, o que aconteceu no corredor que eu escutei a Duda gritando com você?" Como eu falei, o motivo dela ter vindo brigar comigo na frente de todo mundo foi eu seguir o namorado dela. E, gente, o namorado dela é filho de pessoas super conhecidas, ele é uma pessoa super conhecida, eu trabalho com a internet e me dá curiosidade de saber sobre a vida de outras pessoas também do meio. Assim como eu sigo o Cauã Raymond, eu segui o Cauã Raymond, tô dando em cima do Cauã Raymond. Então a Duda começar a seguir o Bex, ela tá dando em cima do Bex. A Duda começar a seguir o Cauã, ela tá dando em cima do Cauã. Só que foi nítido que é uma situação que ela quis se tirar vantagem em cima de mim no momento que eu tava recuada, que tava todo o pessoal do lado de fulano e de ciclano porque dão mais engajamento, e eu fiquei lá. Ela falou super rude comigo no meio do corredor, todo mundo escutando, todo mundo achando que eu tava fazendo uma coisa super errada pela forma com que ela falou comigo, porque foi uma forma muito grotesca. Vou contar pra vocês, ela chegou em mim assim com o telefone e falou: "Por que você pediu pra seguir meu namorado?" Gente, eu não tinha o que eu falar, tava eu contra ela, um monte de gente que tava contra mim tava escutando, eu tava completamente recuada e não tem
o que falar sobre eu estar pedindo pra seguir ele. Eu simplesmente queria, me deu curiosidade de saber sobre a vida dele, assim como... Peraí, malandro. O cara tem Dix? O que é Dix? Eu sigo a Tainá Costa e nem por... Opa! Não vamos entrar nesse ponto, mano. A gente ainda é amigo. A gente ainda é amigo. Não vamos entrar nesse parâmetro não, porque o fato de você seguir a minha namorada e a minha mãe e mandar mensagens pra elas diariamente já não é muito sobre amigo. Não vamos colocar esse papo na mesma prateleira não, porque se eu tiver que fazer um pronunciamento aqui sobre vocês, não vai ser 8 minutos. É 1h30 falando e desabafando. Tá entendendo? Então vamos colocar limites aqui na conversa. Dix é o... Dix é o quê? Malandro tem Dix? Eu não sei nem o que é Dix, mano. Os jovens novos, eles vêm com muitas parametragens pra acompanhar, Eu tenho né? curiosidade de saber a vida de várias outras pessoas que estão na internet. E ele é filho de gente famosa e me deu essa curiosidade. Isso não significa que eu... Dúvida boba. Essa treta aqui, né? Com milhões de likes e os caralhos, todo mundo discutindo, e pais e filhos, e mães, reuniões de escola, aquela coisa toda. Como fica a mente do moleque? Isso dela daria mais engajamento pra ela. Enfim, ela foi me insultar no corredor e não tinha o que eu falar. Eu tava me sentindo super mal e eu não tenho vergonha de falar, mas eu tava com medo dela porque ela tava sendo super grosseira comigo, tava todos ali contra mim e não tinha o que eu fizesse. Eu virei pra ela e falei, Duda, me desculpa. Ela virou, olhou pra cima e falou, melhoras. Essa situação, depois disso... Caralho, mano, você quer muito filme, moleque. Melhoras. Caralho, melhoras. Isso tudo piorou pra mim. Que loucura, velho. E vocês também estão comentando nos vídeos. Se todo mundo exclui a Antonella, será que o problema não é ela? E não é que todo mundo me exclui. O pessoal daquele grupinho não gosta de mim e me exclui. Mas o resto, toda a internet, todo mundo é muito fofo comigo. Todo mundo me mandou mensagem de carinho depois, me acolhendo, falando que sabe a pessoa que eu sou e várias outras coisas. Meus amigos do Rio de Janeiro me apoiando, pessoal da minha escola antiga me mandando mensagem, me apoiando. E gente que eu nem fazia ideia que se comoveria sobre o assunto, começou a me mandar mensagem me acolhendo. Cara, aqui em Cotia foi feriado ontem. Minha mãe hoje mesmo, ela dispensou todo mundo. Hoje minha mãe, ela parou tudo aqui em casa. Falou tudo, mano. Realmente, eu vou te falar, essa treta aqui, o bagulho tá um pouco mais sincero do que eu imaginava, pô. Pararam tudo aqui. Que loucura, cara. Que loucura, mano. E sabe qual que é o pior? Eu vou querer ver a próxima parte.